O capítulo da palavra de Deus está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Amém? Então, no capítulo 19 diz assim: Acaso não sabeis que o vosso tempo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Até aí, irmãos, tá bom. O Espírito Santo me tocou para trazer essa palavra. Enquanto eu estudava e refletia nela, Deus tocou meu coração em ver as Escrituras como era antigamente o templo de Deus. Antigamente, lá no deserto, Deus pediu para construir um templo onde era santo, onde ele se fazia presente. Então, o templo de Deus significa a presença de Deus. E hoje, quem é o templo de Deus é a igreja, que somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, o templo de Deus somos nós. Na nova aliança, a presença de Deus habita em seu próprio povo, enchendo-se com o Espírito Santo. Quando Paulo escreve esses versículos, lembra a todos nós cristãos que o Espírito Santo habita dentro de nós, pois mesmo o corpo físico de cada cristão pertence ao Senhor. Aí a gente reflete, como está o teu corpo físico e mentalmente? O Espírito de Deus habita em você? Como está o templo do Espírito Santo? Você tem cuidado bem? O que você tem aceitado no templo do Espírito Santo? Para sermos templo do Espírito Santo, temos que ser santificados, temos que andar em obediência à palavra de Deus. Muitas vezes, vimos em volta doenças da carne, em que as pessoas, ao invés de buscar a Deus e glorificar a Deus, não pela doença que está ali, mas crê em Deus, que se você é templo do Espírito Santo, Deus vai te curar se for da vontade dEle, para a honra e glória dEle. E muita gente nessa situação fica reclamando, fica murmurando. E muitas vezes contra Deus ficam questionando, mas por que Deus? Por quê? Não é assim? Então que possamos olhar para dentro de nós, domingo é Santa Ceia, que possamos refletir. O que você tem feito com o templo do Espírito Santo, que é você? Você tem se alimentado bem? Alimentado bem o Espírito Santo que habita dentro de você? Você tem lido a palavra de Deus? Tem escutado bons louvores? Ou você só vem para o culto? Você só pega a palavra de Deus quando você vem para o culto? Precisamos encher o nosso templo com o Espírito Santo. E, além de encher ele com o Espírito Santo, nós precisamos alimentar ele. Alimentar bem, pela palavra, com louvores. Precisamos, além disso, se afastar de certas coisas que não convêm a Deus. Porque na palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não é assim? Aonde tu está colocando os teus pés, que é templo do Espírito Santo? Aonde tu está indo? Vamos refletir um pouquinho. Será que Deus realmente se agrada do que tu tem feito, falado e ouvido, para que o Espírito Santo se alimente dentro de você? Para você que talvez não tenha o Espírito Santo dentro de você, busque a Deus. Quem sabe quando vir aquela enfermidade, se você estiver firme com Deus, firme na palavra e teu corpo realmente seja do Espírito Santo, você vai passar pela doença da carne
de maneira diferente. Você vai ter a paz de Cristo. Não aceite qualquer coisa para a tua vida. Não aceite qualquer enfermidade na tua vida, que muitas vezes as enfermidades vêm e quem não tem Jesus, ela derruba. Ela derruba. Então, que possamos conhecer mais as Escrituras. Que possamos realmente saber o que estamos fazendo com o templo do Espírito Santo, que somos nós. Sem dúvida, muita gente não compreende tamanha honra que está envolvida nessa verdade. Palácios e mansões esplendorosas podem servir de habitação a reis, príncipes, celebridades e pessoas importantes, mas apenas o corpo daquele que foi redimido por Cristo é que pode servir de morada para o Espírito Santo. Deus, ele se agrada de habitar no verdadeiro cristão por causa da presença santificadora do Espírito Santo, que faz com que o corpo daquele que nasceu de novo seja verdadeiramente um templo que receba a presença divina. Em Gálatas, Paulo ressaltou que as obras da carne caracterizam-se aqueles que andam segundo as suas próprias concupiscências, mas as virtudes do Espírito Santo identificam aqueles que vivem e andam segundo o Espírito de Deus. Aquele que é verdadeiramente o templo do Espírito Santo faz diferença aonde ele chega, aonde ele vai. Que possamos levar o sal da terra, que possamos ser o sal da terra e levar a luz aonde nós formos. Que possamos nós contaminarmos quem estiver perto de nós com a luz do Espírito Santo. E não ao contrário, que sejamos contaminados com esse mundo pecaminoso. Que possamos verdadeiramente ser cristãos, obedientes à palavra de Deus, aonde Deus possa olhar para nós e ver o Espírito Santo refletindo a nossa vida. Santa Ceia, domingo, vamos refletir os nossos pecados, as nossas falhas, todos nós temos. Mas se verdadeiramente nós formos templo do Espírito Santo, nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós reconhecemos as nossas falhas diante de Deus e Ele nos perdoa. Que possamos participar da ceia com alegria, com amor e principalmente com temor no coração. Que a gente não venha participar de qualquer maneira. Que a gente venha sentir verdadeiramente a presença de Jesus Cristo, porque na Santa Ceia Ele se faz presente. E muita gente não nota a presença dEle, porque não é templo do Espírito Santo. E essas pessoas precisam buscar mais a Cristo. E nós que somos templo do Espírito Santo, temos que buscar mais e mais para poder contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo dentro da igreja. Que as pessoas que estão ouvindo a palavra e ainda não foram tocados e ainda não são templos do Espírito Santo, que elas possam sentir o agir de Deus. Que elas possam sentir tamanha presença de Deus em nossas vidas. Tamanha honra você tem, meu irmão e minha irmã, em ser templo do Espírito Santo. Entendam que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Tão grande é Deus e Ele habita em mim, habita em você. Então que possamos honrar verdadeiramente o Espírito que habita dentro de nós. Muitas vezes a gente tem que negar muitas coisas aí fora. Mas para a gente ganhar a nossa alma lá com Cristo, a salvação eterna. Vale a pena, sim, deixar de lado certas coisas do mundo, para que um dia a gente possa subir com Jesus Cristo. Para que o templo do Espírito Santo seja cheio da presença de Deus. Não é mesmo? É a mesma coisa quando alguém está comendo muita besteira, muita X,
salgadinho, essas coisas que não faz bem para o nosso corpo vai adoecer. Mas quando isso acontecer, não se esqueça que você é templo do Espírito Santo. Então você tem que cuidar com o que você come, com o que você toma, porque tudo isso interfere no nosso corpo físico. E quando o nosso espiritual não está bem, também as doenças vêm para fora. Se você não liberar perdão, o teu espírito vai adoecer, a tua alma vai adoecer. E o templo do Espírito Santo vai ficar doente. E o Espírito Santo não habita em templos pecaminosos, templos que ele não recebe um cuidado. Então temos sim que cuidar do templo do Espírito Santo. Dê valor ao que Deus deu para você. Dê valor para o Espírito Santo que habite dentro de você. E se você não tem esse Espírito que eu tanto falo para dar valor, busque a Deus. Se arrependa dos seus pecados. Dobre o seu joelho na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Quebranta o teu coração e pede para Deus. Deus, eu quero sentir. Eu quero sentir mais de Ti. Eu quero ser esse templo do Espírito Santo. Eu quero realmente renascer de novo. Não, como sempre o pastor fala, né? Muitas pessoas vão só no rio tomar banho. Que não seja esse o significado do batismo, mas que seja o renascimento da tua vida nova em Cristo Jesus. Irmãos, muitas coisas estão acontecendo no mundo. Muitas coisas. E muitos estão já negando a Cristo agora. Agora que nem chegou o fim. Nem chegou o fim ainda, nem chegou a grande tribulação. E tem muitas pessoas já trocando Cristo por qualquer coisa. Dê valor ao Espírito Santo enquanto Ele está na terra. Dê valor. Porque se tem gente fazendo isso agora, imagina depois. E eu não quero ficar para ver aqui. Eu quero subir com Cristo. Então que possamos se encontrar todos lá na glória. Que possamos cuidar bem daquilo que Deus nos deu, que é o seu Santo Espírito. Irmãos, portanto, aquele que é verdadeiramente templo do Espírito Santo, naturalmente está cada vez mais parecido com Cristo, moldado segundo a ação do Espírito de Deus, vivendo em contínua santificação, até que chegará o grande dia, que a habitação divina no cristão alcançará a sua mais perfeita e plena expressão, quando ele reinará com Deus por toda a eternidade, nos novos céus e na nova terra. Que Deus seja louvado, que nós possamos andar em santidade junto com Cristo, pedir para Deus nos mostrar onde nós estamos errando e o que nós estamos fazendo, para que nós viemos a nos corrigir e o Espírito Santo fique junto conosco, aonde a gente vá, nos direcione, nos capacite para fazer a vontade dEle e que a glória e a honra seja somente para Ele. Glórias a Deus. Irmãos, a palavra que eu queria deixar nessa noite era isso. Também o Espírito Santo pede para lembrar que você é precioso para Deus. Que você tem valor para Deus. Não desista de buscar o Espírito Santo, porque grande obra Ele tem na vida de cada um de nós. Amém, irmãos?